Tá. Rodrigo, começando dos acontecimentos desse dia 12 de dezembro, o que representam, na sua opinião, esses acontecimentos em Brasília? Uma irrupção espontânea ou um sinal de que o bolsonarismo, fora do governo, pode fazer da violência direta um instrumento político recorrente, a exemplo do que aconteceu com o fascismo italiano e suas esquadras nos anos 10 e 20 do século passado? Bom, tem várias questões diferentes aí. Eu acho que, em geral, a gente deve olhar isso que aconteceu ontem e tudo que tem acontecido desde as eleições, né, com os bloqueios de estradas, com as manifestações e os acampamentos nas frentes dos quartéis, como sendo, ao mesmo tempo, o sinal de uma vitória social e de uma derrota política do bolsonarismo. Uma derrota política no sentido evidente de que eles foram derrotados nas eleições, uma derrota política também no sentido de que ficou evidente que, embora desde o início eles tivessem se preparado para a eventualidade de uma derrota nas eleições e para tentar contestar o resultado dessas eleições e atrair outras forças políticas para o lado, né, desse movimento de contestação do resultado das eleições, ficou evidente que eles não, embora eles tenham passado muito tempo se preparando para isso, eles não tinham força suficiente para trazer as outras forças políticas junto com eles. E, portanto, né, eventos como os de ontem são preocupantes no sentido de que, justamente como você sugere, eles podem apontar para uma tendência de médio e longo prazo de recurso à violência política de maneira mais sistemática, mas, ao mesmo tempo, eles também são um sinal de um certo isolamento e, portanto, e talvez tendam a reforçar esse isolamento, tendam a reforçar o rechaço de outras forças políticas que, em algum momento, andaram junto com o bolsonarismo, que o bolsonarismo contava que poderiam estar andando junto ainda nesse momento de contestação do resultado das eleições, e, portanto, também um sinal já, desde já, de fraqueza política e uma fraqueza política que tende a aumentar no futuro. Quanto a essa questão do uso da violência política e da comparação com o fascismo histórico, eu acho, inclusive, escrevi recentemente um texto sobre isso em inglês, em que eu fazia uma triangulação entre o BJP na Índia, né, o partido do Narendra Modi, o Trump nos Estados Unidos e o Bolsonaro no Brasil, para apontar como uma das discussões nas comparações de fenômenos como o trumpismo e o bolsonarismo com o fascismo histórico é que, bom, a gente não pode chamar isso de fascismo porque o fascismo histórico era sempre apoiado num movimento organizado normalmente, né, de forma paramilitar, e, portanto, na ausência disso não se poderia falar de fascismo. É um argumento questionável, mas uma coisa que eu digo nesse texto é, bom, se esse é o caso, então a gente poderia chamar aquilo que a gente tem na Índia hoje de fascismo, porque o BJP é apoiado num movimento chamado RSS, que é exatamente isso, que inclusive é mais antigo que o BJP, mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente poderia entender que, bom, se a forma como a sociedade como um todo se organiza se modificou, não seria de se esperar que as formas de organização do fascismo ou do pós-fascismo, para usar o termo do Enzo Traverso, do fascismo tardio, para usar um termo do Alberto Toscano, teriam se modificado também. E o que a gente teria em casos como o do Trump e o Bolsonaro, na verdade, é uma tendência desses líderes de terceirizar o trabalho de formação ideológica, de agitação e de formação, constituição de uma base social para empreendedores políticos, né, influenciadores do mundo digital, canais de YouTube, etc., como sendo a forma própria como o fascismo poderia se organizar. Uma espécie de esquadrismo digital. Um esquadrismo, digamos, difuso, um esquadrismo de enxame,
mais do que um esquadrismo na forma clássica, né, dos camisas negras, ou da SA, do Hitler, etc. E nesse sentido, então, talvez a gente deve se preocupar, ao mesmo tempo, com isso. Isso significa, né? A gente poderia se perguntar, bom, isso significa que na ausência do esquadrismo no sentido clássico, a gente deve se preocupar menos com os riscos de violência política? E isso não é necessariamente o caso, por motivos que a gente aprendeu já desde a dita guerra contra o terror, né, de casos como a Al-Qaeda, o Estado Islâmico, etc., que, em primeiro lugar, né, essas redes mais difusas, elas podem se comportar de forma independente quando elas perdem a sua cabeça, e no momento elas estão, em alguma medida, parece, funcionando sem cabeça, pelo menos, né, parece que embora seja evidente que o Bolsonaro esteja em contato com pessoas que estão participando desses atos, etc., mas parece que aquela estrutura, né, piramidal, a orientação, a direção que provinha do gabinete do ódio está temporariamente desativada e as partes estão funcionando... Ou transferida para o Catar, né? Ou transferida para o Catar, está tudo funcionando a partir de um pendrive agora. Mas essas partes estão funcionando de maneira relativamente autônoma e produzindo resultados, como o resultado que a gente viu ontem e, né, como a gente viu nas estradas do interior do Mato Grosso recentemente, enfim, tem visto em diferentes atos em todo o país. E, além disso, você tem sempre o risco daquilo que se convencionou chamar, justamente no contexto da chamada guerra contra o terror, de terror estocástico, né? Quer dizer, você tem um ambiente, no nosso caso, sobretudo um ambiente digital, em que as pessoas estão constantemente mobilizadas, estão sendo submetidas a uma agitação constante, a essa sensação de que, bom, tem uma guerra iminente, eles vão tomar o nosso país de nós, é tudo uma grande armação para nos derrotar, e você acaba produzindo em alguns indivíduos o desejo de tomar uma atitude contra isso. E isso é um risco particularmente grande de uma situação... O bolsonarismo não organizaria a violência, mas ele estimularia um ambiente no qual a violência surge quase como um fenômeno espontâneo. Exato. Onde qualquer gatilho, de repente, pode... Né? Você tem um caldo de cultura que produz essa predisposição à violência, e aí, de repente, qualquer gatilho pode disparar isso. É o que a gente viu recentemente no caso do brasileiro que tentou assassinar a Cristina Kirchner. Foi mais ou menos isso, né? Uma pessoa que está dentro desse caldo de cultura que, de repente, um dia, no meio de tanta campanha contra a Kirchner, ele decide, bom, eu vou lá e vou tentar tomar uma providência eu mesmo.